Muito bem, senhoras e senhores, hoje é quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. Quinta-feira. Mais uma quinta-feira na sua vida. E esse é o Arthur Petri podcast dessa semana. Muito obrigado a todas as mensagens elogiando as mudanças na minha carreira. Eu odeio começar o programa assim, falando desse jeito. Eu odeio. Mas por que eu odeio? Não sei também. Como é difícil falar sozinho, cara. Por que eu tenho tanta dificuldade de agradecer as pessoas? Por que, cara? Mas eu quero agradecer todas as pessoas que estão mandando mensagens positivas, que estão vendo as mudanças que eu tô fazendo aí. Então, muito obrigado do fundo do meu coração. Para você que é assinante do sacocheio.tv, muito obrigado por você estar aí há tanto tempo. E lembra daquele recado que eu falei há alguns programas sobre a migração para outro lugar? A gente já tá começando a fazer. Então, se você me acompanha, você já viu que a gente já começou a postar algumas coisas no Patreon. Então, você já pode ir para lá, tá bom? Você já pode migrar pro Patreon. Qualquer dúvida que você tiver, manda por e-mail do suporte, que você sabe qual é. E a gente vai te auxiliar a fazer essa migração da melhor maneira possível, tá bom? E outra coisa também que eu preciso avisar aqui nesse início desse programa é que agora você aí que gosta do Arthur Petri Podcast, você tem duas maneiras de apoiar financeiramente o programa e garantir que ele continue no ar. A primeira é no Patreon, onde você vai ter uma experiência mais personalizada. A gente vai postar todos os episódios lá, a gente vai fazer lives por lá. Lá tem muitas coisas legais que vocês podem participar, vocês podem mandar pautas, vocês podem mandar sugestão de notícia. A gente consegue fazer várias coisas personalizadas para quem é assinante. Você também vai receber no seu e-mail sempre que sair um episódio novo. Você pode inclusive baixar o aplicativo do Patreon e por lá você vai receber notificações sempre que tiver um episódio novo, algum aviso, algum post novo, alguma coisa, qualquer coisa que estiver nova você vai receber no aplicativo. E tem outra coisa também muito legal para você que gosta de ouvir podcast no RSS Feed, que eu sei que isso é uma coisa que os assinantes do Saco Cheio TV gostam bastante. No Patreon também tem RSS Feed, só que melhor ainda, ele é sincronizado com o Spotify. Então, se você gosta de ouvir podcast no Spotify, é só você sincronizar a sua conta do Spotify no Patreon e você consegue ouvir os episódios exclusivos para assinantes da sua conta do Patreon lá no Spotify. Deu para entender? Eu consegui explicar direito? Mas enfim, cara, finalmente agora você pode ouvir o conteúdo exclusivo que eu crio aqui no Saco Cheio TV, no Spotify também, se você for um assinante do Patreon. Que mais? No Patreon também tem uma coisa muito legal para você que gosta de ouvir o podcast em áudio. No Patreon, eles geram um RSS Feed geral de todos os programas. Então você não precisa adicionar programa por programa avulso no seu aplicativo. Você pode simplesmente adicionar o RSS Feed geral e sempre que sair algum programa, de qualquer que seja o programa, você vai receber no seu feed. Então tem muitas coisas boas e novas no Patreon, que é o que eu queria fazer no Saco Cheio TV, só que eu ia demorar uns 5 anos para fazer tudo que eu queria fazer e ia pagar muito dinheiro. Muito dinheiro, não ia valer a pena. No Patreon tá tudo pronto. Toda a experiência tá pronta, tudo que eu queria fazer no Saco Cheio TV já está no Patreon. Então você que gosta dessa experiência mais completa, mais personalizada, Patreon. Para você que quer só ajudar, nós temos os membros do YouTube. Você pode virar membro no YouTube e você vai ter acesso a alguns conteúdos exclusivos. Como, por exemplo, as entrevistas. Sempre que eu fizer uma entrevista aqui nesse programa, você vai ter acesso tanto no Patreon quanto nos membros do YouTube. Tá bom? E eu acho que é isso aí, cara. Essas são as duas formas que você tem de ajudar esse podcast aqui, que tá repaginado, que tá mudando e que tá atingindo lugares diferentes, tá bom? Patreon e membros no YouTube. Se vira aí agora, que eu não sei mais explicar. Isso foi só insegurança minha. Sabia que tem muita coisa que eu falo no ar que vem de lugar de insegurança? E eu me arrependo na hora. É isso que eu fiz agora? Me arrependi na hora que eu falei. Se vira aí! É porque eu fiquei inseguro. Eu fiquei pensando, eu acho que eu não expliquei direito pro cara. E ele não entendeu. E aí eu me frustrei com a minha própria burrice e eu fiz isso, cara. Isso é uma das coisas que eu tô tentando mudar na minha comunicação. É tão difícil, cara.
Não é tão difícil. Por que? Não sei. Por que isso me incomoda tanto também? Eu queria só viver reto e foda-se, ser o mais ignorante possível. Sabe, a melhor vida possível deve ser uma vida que você nunca percebe seus erros e você nunca nem pensa que você tem que mudar alguma coisa. Vou te falar uma coisa, cara. Provavelmente a pior coisa do mundo é quando você nota que você precisa mudar. E aí, cara, as portas do inferno se abrem. E sabe o que eu percebi também sobre a vida? Quanto mais você vive, mais você percebe que você precisa mudar, só que quanto mais você vive, mais solidificado o seu cérebro fica. E a fechadura dessas portas ficam cada vez mais pesadas. Mais enferrujadas. E você precisa abrir essas portas. Eu não sei, cara. Eu não sei, mas eu tô aí. Eu tô aí e eu acabei de perceber que um simples "se vira aí, cara", representava tantas coisas na minha psique. É isso aí. Esse é o podcast, cara. É assim que eu sou. Isso aqui também vem do lugar de insegurança? Ai, cara, eu tô... eu acho que esses foram os avisos que eu ia falar que eu tô um pouco cansado, mas não é novidade pra ninguém também. Eu tô sempre com sono. Eu não consigo fazer nada na minha vida sem sono. Eu fico pensando, será que eu devia... Sabe qual é... Sabe como é que eu vivo minha vida? Sabe aquela metáfora do anjinho e do diabinho? Eu tenho isso. Só que eu não tenho um anjinho e um diabinho no ombro. O que eu tenho é o Wesley Delanogari num ombro e um guru indiano no outro ombro. E cada um fala uma coisa diferente. Porque sempre que eu olho pra minha vida e eu percebo que eu tô sempre bocejando, que eu tô sempre cansado. Cara, eu posso estar treinando crossfit, que eu tô treinando crossfit agora. Eu posso estar treinando crossfit. Eu posso estar dando o meu máximo. Eu ainda tô com sono. Eu ainda tô bocejando entre séries. Cara, isso pra mim é uma coisa mágica. O cara que boceja na academia entre séries. E quando eu era jovem, eu achei que eu nunca ia ser esse cara que boceja entre séries. E o mais interessante é que você pode estar pegando super pesado no treino. E o treino pode estar rendendo um monte, mas mesmo assim, quando você termina uma série, você dá um mega bocejo no meio da academia. Você faz uma puta série de ombro pesado. Foda! Aí você termina. Isso é ter 40 anos, cara. Ter quase 40 anos é bocejar entre séries, por mais que você esteja treinando muito bem. Sabe outra coisa que eu percebi também, que é ter 40 anos? É quando você faz o serrote na academia, você ouve todos os seus ossos se movendo como placas tectônicas. Cara, eu fui fazer serrote esse dia na academia. Eu peguei o peso lá de baixo. E eu juro por Deus que eu ouvi. Que porra foi essa, cara? Aí quando eu devolvi o peso lá embaixo. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Será que meus ossos estão desistindo também da vida? Como é que eu conseguia fazer isso antigamente? Eu fazia assim, ó. Frão, 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 frão. É assim que eu treinava quando eu era jovem. Frão, 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 frão. Saía som de violino dos meus músculos, cara. Elevação lateral. Hoje em dia, cara. Hoje em dia, qualquer movimento que eu faço. Eu fico olhando pro meu corpo pensando, qual que é o sentido disso? Por que você tá fazendo esses barulhos? E por que de repente também? Eu vou fazer um... Cara, eu tenho um no ombro que é muito bom. Quando eu vou fazer aquela elevação frontal, o meu ombro ele faz plump, plump. Ele fica indo pra... Plump, plump. Quando eu tinha 20 anos era... Hoje é... Plump, plump. E o músculo, ele vai pra frente, vai pra trás.
Quando eu vou aquecer, eu pego o bastão e faço assim, pra frente e pra trás. Terremotos acontecem, cara. Tsunamis acontecem nos meus dois ombros. Se existissem civilizações nos meus ombros, eles estariam todos mortos, afogados agora. Cara, o do serrote pra mim foi incrível. Eu nunca tinha escutado tanto barulho saindo do meu próprio corpo. Eu peguei o peso... E eu parei em cima, eu fiquei olhando e eu pensei, não, deve ser só a primeira que o meu corpo não aqueceu ainda. E aí pra descer, clac, 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 clac. Aí eu, não, vamos lá, tem mais 8. Mais 8 repetições. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. O meu treino inteiro é uma obra acontecendo. Bíceps, estala, tudo. Clac, 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 clac. Mas por que eu tô falando disso, cara? Porque... Ah, sim, porque eu tô sempre bocejando. Eu tô sempre bocejando. Esse é o meu slogan. Eu estou sempre bocejando. Você se identifica com isso, cara? Você que está me ouvindo. Você se identifica com isso também? Ou eu tô vivendo uma vida completamente paralela? E só eu tô passando por isso e eu tô completamente errado na forma como eu tô vivendo. Nossa, foi difícil falar essa frase, hein, cara? Porra, eu não consigo falar uma frase direito. Yes, cara. Tô ficando cada vez pior, cara. Eu não consigo falar uma frase. Vivendo... Dislexia, cara. O que eu tô falando, cara? Eu tô falando que... Ah, sim. Quando eu vejo tudo isso, quando eu vejo que eu tô sempre bocejando, a minha cara parece que ela tá sempre com os esparadrapos puxando ela pra dentro dela mesma, se é que isso faz algum sentido. E aí eu tenho 2 ombros que fazem clec-clec. E num ombro tem o Wesley dela Nogari dizendo: o ambiente molda tudo. Troque o seu ambiente. E aí do outro lado tem um guru indiano falando: onde quer que você esteja, você sempre estará lá. E aí eu fico com esses 2 seres nos meus ombros, me dizendo coisas diferentes. Porque por um lado eu penso, talvez se eu me mudasse de São Paulo e eu fosse morar na praia, será que a minha vida não seria melhor? Será que eu ia bocejar um pouco menos? Será que meu rosto não ia ficar mais saudável? Será que eu não ia me alimentar melhor? Será que no mínimo um pouco de vitamina D a mais eu não teria e talvez isso melhore o resto da minha vida? E do outro lado tem um guru indiano falando: isso é uma fuga. Onde quer que você esteja, lá estará você. Se você se mudar para Florianópolis, lá estará você. Triste, bocejando, acordando tarde e mal-humorado. E do outro lado o Wesley fala: cara, se você mudar o seu ambiente, você muda seus comportamentos. E eu tenho literalmente um alemão e um indiano brigando todos os dias na minha cabeça, cara. O dia inteiro. O dia inteiro. Sempre que eu olho pra prédios em São Paulo, pichados e cinzas, eu penso: ah, deve ser isso aqui. Isso aqui deve estar fazendo mal, cara. Isso aqui deve estar fazendo muito mal. E aí o indiano fala: será que isso não é uma fuga? Porque onde quer que você esteja, lá estará você. E o Wesley fala: cara, acho que faz sentido você mudar de áreas e ir pro litoral. Vai pra praia. Aluga um apartamento na praia, aluga uma sala comercial, constrói teu estúdio lá e vive uma vida plena, com sol, com caminhadas à beira-mar. Mas aí o indiano fala: cara, e se você chegar lá e com 2 meses você estiver vivendo a mesma vida que você vive em São Paulo? E você ficar com preguiça, só que agora você tá... Esse que é o ponto, cara. Esse que é o ponto. Porque mais triste do que estar triste em São Paulo é se mudar de São Paulo e continuar triste. E aí você pensa, pelo menos em São Paulo minha tristeza fazia sentido. Eu não precisava encarar os meus problemas, eu podia culpar a cidade. Eu podia culpar o Ricardo Freitas. Como é que é o nome do cara?
Eu podia culpar Ricardo Freitas Tarcísio. Como é que é o nome do cara? Ricardo Freitas? Por que eu falei isso, cara? Ah, Ricardo, porque o prefeito é o Ricardo Nunes e o governador é o Tarcísio de Freitas. Tá, eu misturei os dois caras. Mas pra mim são duas entidades iguais, o prefeito e o governador. Eu não entendo nada, porque o nome é igual. Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Tá? Então é o Ricardo de Freitas. Tá bom? O que eu estou falando, cara? Assim, aí cara, às vezes eu fico pensando em algum cara que tá me ouvindo agora, ele mora no litoral e ele tá triste. Ele tá vivendo uma vida descabida. Sabe a vida descabida? O cara mora no litoral, ele tem vitamina D de graça o dia inteiro, ele acorda tarde, ele não caminha na beira-mar, ele não faz barra fixa. Se você mora numa cidade, se você mora no litoral e você não sabe fazer barra fixa, o que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo na sua vida? Vem pra São Paulo. Pra mim, quem mora no litoral tem que, no mínimo, saber fazer barra fixa e aqueles abdominais que você se pendura na barra e fica jogando a perninha pra cima. No mínimo, cara. Mas... Então, imagina o cara. Imagina você muda de áreas e descobre que o Wesley tava errado e o guru tava certo. Essa é a vida, cara. Ou você muda de áreas e você percebe que esse guru não sabia de nada e era só você ter saído do seu ambiente o mais rápido possível que você estaria muito bem. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu penso muito em me mudar daqui pra ir pra praia ou pro campo. Não sei qual dos dois. Ultimamente eu tô pensando em praia. Não sei porquê. Eu acho que eu tomo tão pouco sol que o meu corpo começou a me dar dicas em forma de planejamentos de mudanças. Eu comecei a me imaginar caminhando em orlas por aí. Isso deve ser algum sinal de que tá errado, cara. Tá errado. E se você mora em alguma cidade do litoral e você não tá caminhando na beira da praia, se você não tá com a vitamina D em dia, você não tá bem, cara. Quem você pensa que você é pra não estar bem morando na praia? Se você mora na praia e você não acorda cedo e só sai caminhando, se você mora numa cidade do litoral e não acorda cedo e sai caminhando aleatoriamente pela sua cidade, você não tá vivendo da maneira correta, cara. Mas imagina se eu me mudo, faço toda a mudança e dá 2 semanas e eu penso, não aguento mais esse sol. Ou pior, eu tomo sol, eu faço tudo e eu continuo bocejando. Cara, se eu me mudar pra praia e eu fizer tudo, eu começo a tomar água de coco, barra fixa, sol, praia, acorda cedo, faço tudo de saudável. Se eu continuar bocejando no meio das séries, eu desisto. Eu desisto. Eu desisto do quê? Eu não sei, eu vou continuar vivendo na praia, só que bocejando. Eu não vou desistir. Não vou desistir de nada, vou continuar fazendo. Mas por que eu tô falando isso, cara? Porque eu não sei. Porque essa é a vida, cara. Essa é a vida. O meu único medo de me mudar pra praia são as placas tectônicas. Tectônicas? As placas tectônicas. Cara, o meu único medo de morar na praia são as placas tectônicas. Eu não consigo falar essa frase de maneira natural. Essa palavra, tectônicas. Tectônicas. Sempre que eu falo tectônicas, eu viro um palestrante do TED Talk. Ó, vou tentar de novo. O meu único medo em morar na praia são as placas tectônicas. Eu não consigo falar essa palavra, cara. É que quem fala essa palavra de maneira natural também tá errado. Se você não é geólogo, você não tem por que ter facilidade em falar placas tectônicas. Eu não consigo falar essa palavra, cara. A única situação que eu respeito você falar de maneira fluida placas tectônicas é se você for geólogo. Se você não for, você tem que travar que nem eu. Mas o meu único medo é esse, cara. Porque se você parar pra pensar, cara, o mar é uma loucura.
O mar é uma loucura do caralho. Um estalo que o mundo der, acabou toda a sua casa que você financiou no Santander, cara. Toda a sua casa, minha vida, vai por água abaixo, literalmente. Eu tenho um pouco de medo de morar perto do mar. Eu fico pensando, se eu morasse na praia, eu ia morar na calçada a partir da qual é aceitável, não é mais aceitável sair de sunga. Esse é o ponto que eu acho bom de morar na praia. Mas aí também não vale mais a pena. Vale mais a pena morar numa cidade normal e pegar um carro e ir até a praia. Tá entendendo? Se é pra morar na praia e morar no meio da cidade, e a praia tá sempre a 15 quilômetros. Eu travei que eu tive outra ideia aqui. Se a praia estiver sempre a 15 quilômetros de distância, não vale a pena morar numa cidade do litoral. Não vale a pena. Aí vale mais a pena você morar numa cidade, você pega uma estrada 100 quilômetros e você vai pra praia. Agora imagina você morar numa cidade do litoral e você tá sempre a um ônibus do paraíso. Mas você precisa pegar um ônibus pra chegar no paraíso. Tá entendendo? Pra mim, morar na praia tem várias questões, cara, que eu tenho que pensar bastante antes. E essa é uma delas. Imagina você, se você não mora nas quadras perto da praia, da areia e do mar, imagina todo dia você acordar e você pensar, nossa, eu tô num lugar incrível, mas eu não posso ir porque eu preciso trabalhar e o ônibus até lá é 1h30. Vale muito mais a pena você morar numa outra cidade, você pega um carro, você fica 2h30 na estrada, você chega na cidade que tem praia e você só curte a praia. E depois você volta pra outra cidade. É muita tortura. Mas o meu medo são as placas tectônicas. Porque se você parar a pensar... Cara, um dia que o mar fizer isso aqui, ó... A sua vida acabou. Tá? Tudo que você construiu, toda a sua casa... Toda a sua privada que você comprou na Leroy Merlin... Todos os móveis da Tok Stock... Tudo. Acabou. Tudo. E eu não confio no planeta Terra, cara. Eu não confio no planeta porque ele tem placas tectônicas. Por que você tem placas tectônicas, cara? Você não podia ser só um monte de coisa lisa? Por que você precisa ter placas? Pra quê? Pra que tem? É pra espirrar vulcão ou pra fazer tsunami? Deus! Que é isso, cara? Você fez um Lego da morte. A Terra é um Lego da morte, cara. Esse é o meu único medo, cara. Meu único medo. Por isso que, por um lado, é bom você morar em São Paulo, em cidades assim. Afogado, sabe que você não vai morrer. E morrer afogado é um dos piores, cara. Ainda mais você que tem pet. Puta, eu não quero nem pensar nisso. Mas é o preço também de ter uma vista incrível. E de ter saúde. É você correr o risco de morrer afogado todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, você que mora no litoral, todos os dias da sua vida você tá prestes a morrer afogado. Por mais que você ache que não. Eu não tô prestes a morrer afogado. Eu tô prestes a morrer porque um cracudo me olhou estranho na rua. Cara, eu tava voltando do Minhoca, do Clube do Minhoca ontem. E só pra você ter uma noção do que é São Paulo. Não é nem perto de placas tectônicas, mas... Aqui, sabe aqueles caras que você para no semáforo e eles vêm com um rodinho na mão e uma garrafinha de água com sabão na outra e oferecem pra limpar o seu vidro? E é sempre um cara muito humilde, muito bonitinho, ele tá trabalhando ali, tá empreendendo, né? Tá tentando ganhar um dinheirinho ali pra pagar os estudos, ou sei lá o que ele tá fazendo. Ou pra comprar droga mesmo, dane-se. Mas normalmente é sempre um cara... Ô, senhor, posso lavar aqui? Cara, aqui em São Paulo é sempre um cracudo. E aí ele te dá muito medo. Porque esses dois objetos se tornam ameaças. Ameaças físicas. Porque uma coisa é um molequinho querendo ganhar um dinheirinho pra comprar uma Pepsi. Uma Pepsi? Por que eu falei isso? Uma Pepsi no mercadinho, um pão no mercadinho. Outra coisa é um cracudo de chinelo Havaianas menor que o pé dele. Aquela barriga de verme.
baby look, por algum motivo foi o que sobrou pro cracudo, ele tá de baby look. E aí ele é calvo no meio da cabeça e ele tem os cabelinhos do Roberto Carlos. Essa é a melhor descrição de um cracudo, cara. É exatamente essa a descrição de um cracudo. Uma Havaianas menor que o pé, uma barriguinha de verme, uma baby look rasgada, calvo no meio da cabeça, cabelinho do Roberto Carlos, o cantor, e aí a garrafinha de detergente e um rodinho na mão. Cara, isso pra mim me dá mais medo do que um samurai. Isso me dá mais medo do que um guerreiro espartano. Eu tava voltando do Minhoca, 11 da noite, parei meu carro no semáforo e surgiu esse ser com o rodinho na mão e a garrafinha de detergente. Detergente, sabão, sei lá. E eu pensei, meu Deus, porque como é que você... Porque não é como se ele fosse sociável ao ponto de entender que você não quer que ele limpe o seu vidro. Por isso que dá tanto medo, cara. Porque o molequinho de bonezinho, que ele chega pra limpar o seu vidro, você fala assim, não, obrigado. Ele fica brabo, mas ele aceita. Agora, se tem uma coisa que o cracudo não entende, são etiquetas sociais. Ele não entende não, sim. Pra ele aquela é a missão dele, limpar vidros. E você nem existe dentro do carro, porque pra ele ele tá em busca da próxima pedra de crack dele. Você não é nada ali dentro. O vidro é só uma forma de brotar uma moeda. Porque eu acho que todo mundo dá moeda de medo. Porque assim, isso que é foda, cara. Porque tem os caras que eles vêm e eles começam a limpar sem pedir. E aí você tem que acender o para-brisa. Ô, sai! E aí o cara fica brabo, aí você entra numa confusão, mas o cara não tá drogado de crack. Então ele ainda tem... Eu vou gaguejar até quando, cara? Por que eu gaguejo tanto? Por que eu não consigo seguir uma história sem gaguejar? O que tá acontecendo com a minha cabeça, cara? Essa então, ele tá me dizendo pra mudar de ambiente. E eu gaguejei falando o nome dele agora também. Wesley de Gagogari. Foi isso que eu falei. O Wesley de Gagogari tá me dizendo uma coisa. E o indiano tá falando: para onde você for, você sempre será dislexo. Dislexo? Cara, se eu fico 2 meses na praia tomando sol, vitamina D, água de coco, me exercitando, e eu continuo sendo dislexo, eu me atiro da ponte. E enquanto eu me jogo da ponte, eu vou falando de raiva e gaguejando. Palavras difíceis, paralelepípedo. E eu torço pra gaguejar o paralelepípedo pra a minha última palavra no mundo ser paralelepípedo. E aí quando eu morrer, pelo menos eu morro pensando, tá bom, eu sou dislexo mesmo, não tenho o que fazer. Isso que eu tô falando, cara. O cara que ele vem e tenta limpar o seu vidro. Ele começa a limpar e você fala, sai daqui. O cracudo, com esse negócio na mão, ele é uma arma biológica, cara. Ele é o zumbi do The Last of Us com um objetivo. Porque o zumbi do Resident Evil e do The Last of Us, eles não têm objetivo nenhum. Eles só ficam lá sofrendo. Aí você joga uma moeda. Puim! Aí ele fica, barulho aqui! E ele vai até o barulho. Esse é o único objetivo dele. Onde teve barulho, ele vai. O cracudo, ele tem um objetivo que é fumar mais crack. E você é um meio disso acontecer. Então, quando você para no semáforo e surge o cracudo com o rodinho na mão e a garrafinha com água e detergente, começou algo pior que o The Last of Us. Quem já jogou The Last of Us sabe o clima horrível que é quando você tem que passar pelo instalador, que você não pode fazer um barulho, que ele vai atrás de você. Ele vai atrás de você porque você está lá. E você pode fazer barulho, você pode não fazer barulho, você pode ser discreto, você pode fazer qualquer coisa. Ele vai atrás de você. E aí, se ele encasqueta no meu carro e começa a tentar passar aquele negócio no meu carro? Como é que eu abro o vidro e falo para um senhor cracudo? Senhor, por gentileza, não precisa não. Eu abro o vidro. Senhor, não precisa não, eu limpei ontem o carro.
Você acha que ele vai fazer o quê, cara? Ele vai continuar... E aí ele vai terminar o serviço. E quando ele terminar o serviço, você tá fudido. Porque você não vai pagar ele, porque você não quer. E você vai acabar o quê? Com uma facada no ombro. Porque você abriu o vidro pra dizer que você não queria. E aí que ele te pega. Quando você abre o vidro, senhor, não precisa não. E aí ele, eu não sei como é que ele consegue dinheiro pra fumar crack, mas que ele sentiu um prazer em esfaquear alguém, isso ele sentiu. Acho que ou ele fuma crack ou ele esfaqueia alguém. Essa é a vida do mendigo. Por isso que... Do mendigo não, do cracudo. Por isso que eles se esfaqueiam tudo, brigam, né? Eu acho que deve ser a mesma... O mesmo efeito você fumar um crack ou esfaquear alguém no ombro. Nossa, que tensão, cara. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu tava no Minhoca e voltando e surgiu esse cara na minha frente. E ele foi no carro da frente. Eu parei. Quando eu vi esse cara, eu parei uns 5 metros atrás do carro da frente. Pra não dar tempo. Porque isso é outra coisa que você tem que fazer quando você vê o cracudo com o rodinho na mão. Você tem que parar bem antes. Porque quando ele vier pra cima de você, você acelera e torce pro semáforo abrir. Porque se ele vier pra cima de você, e assim que ele chegar perto do seu vidro, assim que ele fizer um movimento pra jogar água no seu vidro, você acelera e para embaixo do semáforo. Onde você devia estar mesmo. E aí você fica olhando, vira um filme de terror, cara. Aí você fica olhando no retrovisor, que tá vindo lá o cracudo com o rodinho, vou limpar esse vidro. E ele tá lá atrás, porque você ficou 5 metros atrás do semáforo. E aí você fica olhando pro semáforo pensando, meu Deus, abre logo, porque se esse cara chegar, eu não tenho pra onde ir. Se esse cara conseguir chegar no meu carro, eu vou ter que invadir a Avenida dos Estados. Bem na hora que tá vindo um caminhão. E aí o que eu faço, cara? Ou eu tenho que torcer pra esse cracudo entender o conceito de não, ou eu torço pro caminhoneiro desviar do meu carro e eu não morrer. De qualquer maneira, eu tô morto agora. Ou com AIDS, porque ele vai me esfaquear, e provavelmente ele já esfaqueou alguém que tinha AIDS, já deve ter esfaqueado algum cracudo na República, algum qualquer. Ou eu morro de AIDS, que é uma morte mais demorada, porém um sofrimento. E até eu explicar pras pessoas que eu não fiz o que elas acham que eu... Tô brincando, cara. Até eu explicar pras pessoas, não, cara, não foi isso que você tá achando, cara. Sim, eu tava perto da Augusta, mas não foi, cara. Deixa eu te explicar. Sabe quando vem o cracudo que parece o mendigo não, o zumbi do The Last of Us, que ele vem com o rodinho e com a garrafinha com detergente? Até eu explicar isso aí, cara, tá bom, cara. Você tá com vergonha, né? Então essa é a estratégia, cara. Quando você vê essa entidade, você tem que parar bem antes do semáforo. E aí ele vai vir até o seu carro. E quando ele chegar perto do vidro, você acelera e para no lugar que era pra você ter parado. E você só torce. Você pede pra Jesus abrir o semáforo. Essa é a única estratégia que você tem de escapar disso, cara. Então, isso ou placas tectônicas? O que você prefere, cara? Eu não sei, cara. É porque a placa tectônica, quando ela decidir que é hora de se espreguiçar, aí não dá, cara. Aí não tem pra ninguém. Agora, o cracudo, ele tá todos os dias. Você até cria uma certa habilidade pra desviar dele. Mas por que eu tô falando disso, cara? Eu não faço a menor ideia. Deixa eu continuar. Mas sabe o que eu tô pensando sobre tudo isso? Porque eu tô pensando muito sobre a vida. E eu tô pensando sobre o que é que a gente chama de vida e o que é a vida mesmo. Porque se você parar pra pensar, eu acho que a gente odeia e ama a vida ao mesmo tempo. Você tá entendendo? Só que depende do conceito que você dá pra vida. Porque depois de um tempo eu percebi que a vida de fato é o sol na cara. É um riacho, é uma grama, sabe?
Eu não quero soar piegas aqui, mas tô soando já. A vida é o canto do passarinho. Tá entendendo? Só que pra você viver a vida mesmo, a vida bonita, bela, que foi feita pra ser vivida, você tem que viver uma vida que é uma merda, que você odeia. E aí você compra um pouco de vida de verdade, que é o que a gente chama de férias. E você vive eternamente entre essas duas vidas. E por que eu tô pensando nisso, cara? Eu não sei. Por que eu tô pensando nisso? Porque a vida... O que é a vida? Você não tem a sensação de que a vida mesmo é quando o sol bate na sua cara? Por que a gente acha que a vida mesmo é mato ou praia? Não parece que é isso que é a vida? Mato, meio do mato ou praia. O resto não parece ser vida. O resto parece ser uma ficção. Não parece? O resto parece ser uma coisa esquisita. E aí você passa a sua vida inteira, sua vida esquisita inteira, tentando um dia ir pra praia ou pro mato. Porque ninguém que mora no mato tira férias e vai pra São Paulo. Isso é um indício do que é a vida. Nem quem mora na praia, pessoal, vou tirar umas férias agora, vou pra São Paulo, pra Curitiba, sei lá. Ninguém pensa isso. Então, assim, o que é, por que a gente se meteu nessa enrascada? Precisava de tanto iPhone assim, cara? Precisava de 5G? Precisava de tanta coisa? Precisava de Tesla? Tava bom no Chevette? Cara, eu vou fazer isso, cara. Vou fazer isso. Eu vou me mudar pra um desses lugares onde eu posso viver a vida mesmo. E construo um estúdio lá. E essa é a minha vida, cara. Todo dia, 5 da manhã, de pé. Sol. O sol das 5h30, 6 horas, que tem no Nordeste lá, que é bom. Maceió. Puta, Maceió amanhecia, sei lá, 4:45, tava surgindo o sol. Eu não consigo viver em paz sabendo que tem um outro lugar que é muito melhor do que o lugar que eu vivo. Essa é a frase. Eu não consigo. Mas é isso, cara. A briga continua. Eslen, Delanogari ou Guru indiano? Onde quer que você esteja, você estará lá. Mas talvez com mais vitamina D, né, Guru? Onde quer que você esteja, você estará lá. Mas talvez com uma galera que curte esporte e te motiva a acordar cedo, fazer as coisas, tomar um suco de laranja. Eu posso estar lá, mas... Não sei, cara. Por que eu tô falando de tudo isso, cara? É isso aí. É isso aí. O que mais que eu ia falar? Ah, sim, eu tô treinando CrossFit. E eu não tenho mais vergonha de falar isso. Eu tô treinando CrossFit e tá excelente. Eu aprendi a subir na corda na última aula. E eu tô me sentindo capaz agora de resgatar um bebê de um incêndio. Você está com as suas séries de... 5 séries de 12 no bíceps? Você se sente capaz de resgatar um bebê de um incêndio, cara? É assim que eu vejo se o esporte é bom ou não. É assim que eu vejo se eu quero fazer aquele esporte ou não. Se eu me sentir capaz de resgatar um bebê de um incêndio, esse esporte é bom. E eu me sinto capaz agora que eu aprendi a subir na corda. Eu aprendi a subir numa corda usando apenas os meus braços e as minhas pernas. E agora, se por um acaso o meu prédio pegar fogo,
eu consigo salvar pelo menos o meu cachorro. Eu consigo descer. Alguém tem que jogar uma corda pra mim. Mas se alguém jogar uma corda, eu consigo descer. E depois que eu descer, eu consigo fazer 5 repetições de supino. Isso é uma coisa que você não consegue? Você consegue salvar um bebê de um incêndio e fazer 5 repetições de supino? E depois sair correndo em volta da quadra? Eu faria isso, cara. Se o meu prédio pegar fogo hoje e o bombeiro jogar uma corda na minha varanda, eu consigo descer com meu cachorro no braço. Eu salvo meu cachorro. Eu faço 5 séries de supino e dou uma volta na quadra correndo. Enquanto o prédio pega fogo. Só pra mostrar pras pessoas. Viu, cara? Eu fiz crossfit. Você fez o quê? Ah, você fez musculação? Ah, tá. Você tá preso no prédio ainda que você não tem mobilidade nenhuma. Né? Você tá preso no prédio ainda que você não sabe o que fazer com os escombros. Você pegou um pedaço do escombro e fez tríceps francês. Pra que isso aqui, cara? O que você vai fazer com isso aqui? Quem você vai salvar com isso aqui? Você consegue lançar um bebê longe. Isso aqui você quer lançar um bebê longe? Eu consigo pegar um bebê e subir uma corda, cara. Depois eu ponho o bebê do lado e faço o supino. Faça o supino que você quer fazer.